Sabe, eu até pensei em não fazer esse programa, mas aí eu achei que ia ser muito errado. Como é que eu não posso falar de uma atividade que é maravilhosa e que realmente pode mudar o rumo das nossas vidas? Embora não seja tão óbvio, a leitura é algo que pode mudar as nossas vidas mesmo. Olá, amiga, tudo bem com você? E você, amiga, minha nova amiga que ainda não me conhece, meu nome é Nelma Cristina e esse é o nosso cantinho onde nós falamos de assuntos que interessam para nós. Amiga, nosso o primeiro programa que eu fiz, eu falo sobre autoaceitação, que a gente tem que aceitar tudo que não pode ser mudado, como a nossa idade, a nossa pele, o tom da minha pele, a minha ancestralidade. Eu não posso evitar que estou envelhecendo, às vezes a pessoa está ganhando peso por causa de algum problema, doenças genéticas, isso a gente não pode evitar. E tudo que a gente não pode evitar, a gente tem que aceitar, a gente tem que ter resignação para aceitar. Mas nós precisamos ter coragem, nós temos que ter aquela atitude de fazer tudo sim que está ao nosso alcance para melhorar, para modificar tudo que pode ser modificado. E aí que entra a leitura. A leitura realmente é algo que pode mudar as nossas vidas para melhor. Ela nos muda intelectualmente, ela nos ajuda na nossa memória, ajuda a nós termos uma memória melhor, nos ajuda criticamente a sermos pessoas mais críticas. Na nossa idade, a leitura é tão importante quanto o exercício físico. E hoje eu vou passar somente três motivos pelos quais a leitura vai te fazer muito bem. Eu vou passar três que, na minha opinião, são os mais importantes, mas há inúmeros motivos pelos quais você deveria começar a ler e já. Então tá. O motivo número um. O motivo número um é aquele que está mais incomodando a nós nesse momento, que é o declínio natural da idade. E com o declínio natural da idade, a nossa memória vai ficando pior, o raciocínio vai ficando pior, a nossa vontade, aquele entusiasmo para começar coisas novas vai ficando pior, né? Até medos que antes a gente não tinha, a gente tem que começar assim a ter mais medos de arriscar, de nos machucarmos de algum motivo, medos de começarmos coisas novas, né? Isso também acontece nessa nossa idade. E a leitura vai ser um aliado poderoso, dependendo do que você está lendo. A leitura vai te dar conhecimento, a leitura vai te trazer a experiência de outras pessoas que passaram por experiências iguais à nossa e o que aconteceu. O livro pode ser um amigo que vai te dar aquele conforto em determinadas horas. Às vezes, o livro vai ser um amigo que te faz, né, você ver alguma situação na sua vida de uma outra maneira. O livro vai ser aquele que vai te puxar para um determinado lado e ver você e fazer você ver a vida de um outro ângulo. É isso que vai fazer a leitura. A leitura é muito importante. Se for uma leitura da sua religião, vai te dar conforto, vai te trazer conhecimento sobre aquilo, vai te dar fé, aumentar a sua espiritualidade. Eu falei que isso é muito importante, a espiritualidade nas nossas vidas. Segundo motivo, quando nós vamos ficando mais velhas, né, temos menos interações, às vezes, com pessoas mais jovens, ou né, ficamos mais no nosso grupinho, a nossa tendência é nós nos encolhermos, até ficarmos só nos nossos grupos, até por vergonha de darmos a nossa opinião, vergonha de estarmos errados em alguma coisa, então a tendência é a pessoa se encolher. A vergonha vai ficando maior na nossa idade, eu não sei por quê, algumas pessoas não, mas a vergonha vai ficando maior. E a pessoa que lê,
como ela tem um pouquinho mais de bagagem, vamos dizer assim, um pouquinho mais de bagagem, ela desenvolveu um pouquinho mais o senso crítico, como eu falei, leu sobre a experiência de outras pessoas, opinião de outras pessoas, a nossa tendência é não ficar realmente assim tanto no nosso canto. Quando falarem, você leu tal livro? Você falar, sim, eu li. O que você achou? Por mais que tenha sido, você não tenha tirado, depreendido tantas lições, você já vai falar, eu achei isso, isso e isso, gostei por isso, não gostei por aquilo. Então você já vai tendo mais bagagem para falar sobre dar sua opinião, se expor, porque às vezes a gente tem vergonha de darmos a nossa opinião e sermos combatidos. E ainda mais no mundo atual que está ficando muito polarizado. Polarizado é, ou as pessoas têm uma opinião ou têm outra, ou são contra ou são a favor. Imagine você dar uma opinião e alguém já vai combater a sua opinião. Se você lê, você tem mais embasamento para isso. Até você vai saber que não precisa a gente ser tão assim, ou contra ou a favor, nem tão 8, nem tão 800. Que existem nuances no meio de todos os assuntos que a gente pode pensar, até a nossa lemos mais diferentes assuntos nos deixa mais críticos em relação a isso. E o terceiro motivo, que eu acho que o terceiro motivo é o mais importante, é o mundo está mudando. Tem muitas coisas acontecendo muito rapidamente. Nós temos guerras, nós temos as mudanças climáticas, nós temos aí as inteligências artificiais, metaverso. Quer dizer, a tecnologia já não é algo distante mais, a inteligência artificial já chegou. Qual a nossa posição sobre esses assuntos? E é claro, até se você ler romances, não vai, pode ser que não tenha esses assuntos lá. Mas é como eu falei, a gente lendo, a gente começa a desenvolver um certo senso crítico. A gente começa a desenvolver um outro olhar sobre o mundo. Eu falo assim, a gente começa a ler o mundo melhor. Mesmo que o assunto que a gente esteja lendo não seja exatamente esse assunto que que eu estou falando aqui, mas a gente começa a se abrir para essa realidade. A gente vê que nós não estamos numa conchinha protegidinho, não estamos numa bolinha. Nós estamos aqui nesse mundo e qual a nossa opinião, o que nós vamos fazer, quais atitudes podemos tomar alguma atitude. Às vezes, somente o conhecimento nos ajuda bastante. Com esse mundo que muda tanto, como é que nós não vamos ler? Como é que nós vamos dispensar a leitura? E pense um pouco em relação à inteligência artificial que eu falei. Se você fala assim, não, eu leio no meu celular, eu leio as mensagens que vêm para mim no meu feed de notícias. Se você tem o celular, né, o Google vai te dar as notícias. E isso que é uma coisa muito importante para você saber. Se você também gosta de YouTube, acredito que você gosta porque você está me ouvindo, está me assistindo. Então você gosta de YouTube. E no YouTube vai aparecendo aquelas notícias, que você abre uma, uma notícia, abre outra, vê um influencer que você gosta, vê outro. Se você tiver só esse tipo de leitura, vamos dizer assim, passiva, ler as notícias que vêm para você pelo seu celular passivamente, o que é passivamente? Só ler o que eles mandarem, você vai começar a ser direcionado pelas inteligências artificiais. Provavelmente você já percebeu isso. O que quer dizer? Os algoritmos do YouTube, os algoritmos da, dos canais que a gente lê, consegue entender o que você gosta. Então vamos ver que você goste muito de culinária, você goste muito de churrasco, vamos dizer assim, ou você seja vegana e goste muito de alimentação vegana. Quando você ler uma notícia sobre alimentação vegana, uma receita para fazer um bolo vegano, quando você abrir aquilo, a inteligência artificial entendeu que você gosta daquilo e vai passar uma outra notícia sobre o veganismo, uma outra receita vegana, ou se é de churrasco, sobre churrasco, ou se você abrir uma notícia sobre a guerra em Israel,
ele vai te passar outra notícia sobre aquilo, enfim, você entendeu. Os algoritmos vão passar somente informações daquilo que você gosta. E isso é muito complicado, porque nós só vamos ficar no nosso mundinho, naquela bolha que eu falei. Se você não começar a ler o que você gosta por intenção, você vai ficar praticamente nas mesmas notícias, nas mesmas situações. E isso é muito ruim para a gente. Uma hora a gente para de ter o senso crítico. Porque se eu só converso com pessoas que têm a minha opinião, isso é muito bom. Mas aí eu não vou debater, não vou crescer intelectualmente. Eu falei para você isso, né? Que não é só 880, há várias nuances, uma informação tem várias faces. Se a gente ficar só no que a gente pensa, não há crescimento intelectual. Então, por isso a importância da leitura também, é certo? E aí, quando a gente começa a ler e gosta de ler, a gente começa a se sentir mais inteligente, mais espertos, né? E você realmente vai estar mais inteligente, vai ficar mais esperta, vai ficar mais crítica. Veja, quando a gente fala assim, "Ah, eu vou ficar mais inteligente", você já fala, não, eu não vou ficar inteligente. Veja, estou falando mais. Se eu ler um livro hoje, eu vou ter mais conhecimento do que eu tinha antes. Não quer dizer que eu vou ser uma expert naquele assunto, só que eu vou ter um pouquinho mais. E ao final eu quero ter uma palavrinha para você que já lê. Não deixe de assistir até o final, porque quem já gosta de ler, eu também tenho uma palavrinha para vocês. Tá. Agora, por que muitas pessoas aqui no nosso país, que o nosso país lê muito pouco, por que as pessoas leem tão pouco assim? Bem, primeiro, né, todo mundo vai me dizer, as pessoas que não leem, que leem muito pouco, o primeiro motivo é falta de tempo. E realmente eu entendo que nós temos falta de tempo hoje. E o que que a gente pode fazer em relação à falta de tempo? Primeiro, você vai escolher um livro pequeno. Se você não gosta de ler, você não vai escolher um livro muito grande. Escolha um livro pequeno. E durante o seu dia, reserve um tempo e um local também para ler aquele livro. Mas não precisa você reservar muito tempo. Se você não gosta de ler de maneira nenhuma, se não tem esse hábito, comece reservando 15 minutos do seu dia. Se você acha muita coisa, 15 minutos do meu dia é muita coisa. Então, fale 10 minutos do seu dia para ler. Qual é o ideal, na minha opinião? É que fosse pelo menos 20 minutos. Mas se você não tem 20 minutos do seu dia para ler, então reserve 15 minutos. Pode ser 15 minutos na sua manhã, você acordar 15 minutos mais cedo para fazer isso, ou 15 minutos antes de dormir, você dormir 15 minutos depois. Você pode também dividir as tarefas da sua casa, algo que você faça sozinha, você pedir para o seu marido, para os seus filhos te ajudarem a fazer para você ter esses 15 minutos. Então, você realocando aí as suas atividades durante o seu dia, pedindo uma ajuda, determinando o que você quer fazer, e que você quer ler, você vai conseguir esses 15 minutos. Quem sabe até ler, assistir menos redes sociais, você vai conseguir esse tempo. O importante, quando para a gente começar a ler, é sentir a necessidade, ver que é necessário ler, se conscientizar disso, e aí realmente você vai conseguir esse tempinho para a leitura. Não precisa ser muito tempo, como eu falei. Comece por 15 minutos, tá bom? O segundo motivo que as pessoas falam, e que realmente é importante, é que elas não têm dinheiro para comprar livros. Que solução a gente pode dar? Comece emprestando livros. Na sua cidade tem a biblioteca pública municipal. Você sabe onde é a biblioteca na sua cidade? Provavelmente tem. Pode estar até jogada lá num cantinho, junto com outro departamento, junto com outra secretaria, mas tem, na sua cidade tem a biblioteca pública. Deve ter alguns outros espaços públicos que têm biblioteca. Por exemplo, aqui na minha casa, em um postinho de saúde, tem uma biblioteca. E é aberto, você só dá seu nome, pega o livro que você quiser e fica o tempo que você quiser. E você pode ficar o tempo que você quiser mesmo, não precisa nem fazer um cadastro nessa biblioteca aqui do posto de saúde, aqui perto da minha casa, eu não preciso nem fazer cadastro. Basta eu emprestar e levar a hora que eu quiser.
de volta. Então, eu tenho muito tempo se eu quiser ler. Provavelmente, se você é de uma igreja, de um centro espírita, de alguma outra instituição religiosa, deve ter muitos livros lá para emprestar. Qual é a outra solução, caso você não tenha dinheiro para comprar livros e não queira emprestar, até por causa desses incômodos, né? De alguém ligar para você e pedir para devolver, você emprestou de um amigo, o amigo perguntar, já leu, como é que está, né? Você não quer passar por isso, ter a possibilidade de estragar um livro na sua casa, que é muito importante a gente pensar nisso, eu penso nisso também. Então, você pode comprar livros usados. Você pode comprar livros usados na estante virtual, tem sebos virtuais. Dependendo da cidade que você mora, há sebos físicos também. Você pode ir lá e comprar livros físicos usados. A própria Amazon agora tem a possibilidade de você comprar livros usados pela Amazon. Aí você pode comprar esses livros usados nesses lugares. Se você não se preocupar em ter um livro usado, isso é muito bom. Eu não tenho nenhum problema em ter um livro usado, contanto que não seja, né, grifado, que eu tenho esse costume de grifar livros e tal. Se eu comprar um livro usado que não estiver grifado, eu não ligo se ele for meio velhinho, não há problema nenhum para mim. Também há a condição, a situação de você comprar um livro em formato digital, né? Um e-book, se você não se preocupar. Eu gosto muito do livro físico, mas eu tenho e-books também, dependendo do livro, eu não ligo. Se for um livro de aventura, se for um romance, eu prefiro realmente o livro físico. Mas se for um livro mais técnico, mais de informações assim, pode ser o livro em formato digital que eu não ligo. Se você não ligar, ou até se você preferir, né, tem os livros. Os livros digitais são mais baratos. Alguns livros digitais têm o mesmo preço dos livros físicos, né? Então você vai pesquisando. Mas como eu falei, no começo, se você realmente não tem o hábito da leitura, você vai começar lendo um livro que é menor, um livro mais barato, então não vai ficar assim tão difícil. Você, você pode se determinar a ler um livro no ano, se você não leu nenhum livro há muito tempo, um livro no ano. Não é caro. Você pode comprar pela Amazon, pela Americanas, pelo é, Mercado Livre, eles vão parcelar esse livro para você, mesmo que seja assim muito barato, né? Eu considero que um livro até R$ 20, parcelando em 2 vezes, em 3 vezes, não fica muito caro assim, né? Mas o terceiro motivo eu acho que é o pior, que é você falar, eu não tenho vontade de ler. Realmente, esse é o pior, esse vai ser o pior motivo. Mas aí, o que a gente fala? Se você percebeu que você tem a necessidade de fazer isso é igual à necessidade de fazer exercício físico, a necessidade de cuidar da saúde, a necessidade de você ter uma boa alimentação. Se você nunca fez isso e chega uma pessoa, um médico, que fala: olha, você vai precisar cuidar da sua saúde, você vai precisar fazer exercício físico, porque a sua pressão está ficando ruim, o colesterol está ficando alto, você vai precisar de tudo isso. Você não vai se forçar a fazer isso? E com o tempo, conforme você for fazendo isso, cuidando da alimentação, fazendo exercício, cuidando da saúde, você vai começar a gostar, isso vai ficar prazeroso para você. O livro é a mesma coisa. Comece, como eu falei, por esses 15 minutos por dia. Se você achar demais, 10 minutos por dia, ou mesmo se forçar e ler 20 minutos por dia, no começo vai ser chato, vai dar sono, você vai ficar brava, mas você vai pegar aquele livro que você gosta, naquele estilo de livro que você gostar, seja romance, aventura, livro de história, o formato que for, você vai começar a gostar daquilo. No começo, sim, vai ser chato, no começo vai ser, sabe, aquela atividade que você faz com mau humor, que você faz com raiva, mas logo depois, assim, nas primeiras páginas, se você pegou algo que realmente você gosta, vai te dar curiosidade, vai te dar vontade de continuar, você vai se envolver. Tem uma frase que fala: quem lê viaja. Quem lê viaja, sim, vai para aquele lugar, participa da vida daquelas pessoas, quer saber
como vai ser o final daquela trama. Então não pense assim: "Eu tenho que ter vontade para começar a ler". Não, você tem que começar a ler para a vontade vir depois. E tenha paciência com você, tenha paciência com essa atividade que você vai gostar sim. Depois você me fala se você não gostou, se a vontade não veio depois, assim, das primeiras páginas de um livro, gostoso que você pegou para ler. Amiga, não abra mão desse privilégio. A leitura não é um dever, uma obrigação, é um privilégio que nós temos. Veja, quantas características nós temos que ter para ler? Eu tenho que ter visão, eu tenho que ser alfabetizada, entender minimamente o que eu estou lendo, eu tenho que ter condições neurológicas para interpretar uma coisa que eu leio. Se eu tenho essas 3 características, eu já sou uma pessoa abençoada por isso. Você tem essas 3 características? Sabe ler, né? Já foi alfabetizada, graças a Deus, no nosso país. O ensino fundamental é obrigatório. Você tem visão, você tem capacidade de interpretar, você já é abençoada por isso. Não desperdice todo esse conjunto de bênçãos, de riquezas que você tem na sua saúde, sabe? Simplesmente jogue. Use, porque a gente sabe que as nossas capacidades intelectuais, exercitando, elas vão crescer, tá bom? Agora eu falei que ia ter uma palavrinha para a pessoa que já gosta de ler, que já lê. Agora eu vou falar para você. Se você já lê, desafio agora é você ler um livro diferente. Porque para a gente criar o hábito da leitura, como eu falei, você tem que ler, começar a ler por prazer, o que você gosta, romance e tal. Vamos dizer que você começou e você gosta de ler. Já gosta, já lê vários romances. Então agora o desafio é você ler um novo tipo de livro. Não fique só nos romances. Leia livros de aventuras, leia livros de aventuras históricas, livros de histórias. Se você só lê livros de ficção, comece a ler livros de não ficção, sobre história, por exemplo, política, alguma coisa que seja um desafio, que você esteja um passo acima da sua capacidade intelectual. Por quê? Porque nós usarmos a nossa mente é igual quando nós começamos a usar os nossos músculos. O livro é essa mesma coisa. Agora que você já lê um livro, tem bom entendimento, já gosta de ler, já fala sobre ele, já leu quase tudo naquela área que você gosta, agora está na hora de você desafiar-se, desafiar a sua mente e ler um livro que esteja acima da sua capacidade intelectual, tá bom? É como eu falei, de quem não gosta de ler. No começo vai ser difícil, vai dar raiva, você não vai entender nada, você vai ter que voltar para entender, talvez até ler o livro 2 vezes, mas é assim na academia, é assim em tudo que vale a pena. A gente sempre tem que estar nos desafiando e fazendo algo que esteja fora da nossa zona de conforto. Eu não gosto de ficar repetindo isso, que parece um lugar tão comum, clichê hoje em dia, mas realmente a gente tem que fazer algo que esteja acima da nossa capacidade para que realmente a gente melhore naquele aspecto. E agora que eu falei sobre isso, eu quero explicar que eu vou falar sobre os livros que eu li e que eu gostei muito. Não, claro, sobre os livros que eu li na minha vida inteira, mas vou falar dos livros que eu tenho na minha biblioteca atual. Por quê? Porque a nossa biblioteca vai mudando, né? Nós vamos mudando, vamos crescendo, vamos mudando de ideia, vamos mudando de opinião. E mudar de opinião é algo muito bom. A gente não muda os nossos princípios, a gente muda as nossas opiniões. Eu vou fazer uma série onde eu vou falar sobre os livros da minha biblioteca atual. Está bem? Espero que vocês assistam também. Não sei quando vai ao ar, mas aí você vai ver a propaganda. Amiga, eu agradeço muito por você ter me assistido e eu quero que você fale que você vai comprar um livro. Deixe aqui nos comentários se você vai ler ou se você está lendo um livro que faz um ano que está na sua gaveta ou na estante. Você vai me falar que você vai ter coragem de terminar aquele livro, que você vai se comprometer com você mesmo a ler um livro por ano, você não lê, ou que você vai se comprometer a mudar o estilo de livro que você está mudando, que você está lendo, que você vai ler um pouquinho mais, vai ler com mais intenção, tá bom? Então, se você assistiu até aqui, muito obrigada. Você sabe, né? Deixa o like, compartilha, assine,
Muito obrigada mesmo por você ter ficado até aqui e nos vemos no próximo programa, tá bom? Até lá!